Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Um ao lado do outro, agora dá pra encostar Boa. o Danilo. Finalmente estamos de volta, gravando presencialmente. E foi só aí um respirinho nesse fim de semana. Voltam os resumos de todos os jogos que acontecem nos playoffs aqui pra vocês. E como a gente não fez resumo ontem, acabou o respiro mesmo. Né? Foi só um respiro agora, acabou. A gente vai falar dos 8 jogos que rolaram no fim de semana. Então, sem enrolação, aperta aí, curte as coisas, segue o Bola Presa, assina o Bola Presa pra bancar o projeto. E vamos lá. Bora, é muito jogo, é muito jogo. Muito jogo. No sábado, vamos começar pelo sábado, pra ir pela ordem cronológica. A gente teve o jogo 4 entre Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. E o Toronto Raptors sobreviveu. O Embiid tinha falado pro Drake que a gente vai pra varrida, hein? Mas, por mais que seja legal fazer trash talk com o Drake, tinha que combinar com o Siakam. Siakam fez o melhor jogo dele na série. Mas não sei o quanto você pode se animar. O Van Vliet saiu machucado. De novo, não foi o dia mais bonito, mais fluido do ataque do Raptors. Porém, forçaram aí quase 10 turnovers somados entre Harden e Embiid. As boas notícias pro Raptors, não só o Siakam teve o melhor jogo dele na série, tanto no ataque quanto na defesa, mas o Scott Barnes voltou, conseguiu jogar aí 20 minutos, foi um dos 42 corpos que o Raptors usou para marcar o Embiid, então ajuda um pouco mais na rotação defensiva. O Raptors continua tentando marcar o máximo possível no mano a mano o Embiid e dobra nos momentos mais cruciais. E o Gary Trent Jr. teve uma boa partida, falou que finalmente se sentiu saudável. Ele tava doente, né? A doença não covidal. Não covidal. E ele falou que se tivesse se sentindo assim desde o jogo 1, que a série teria sido diferente. Ou seja, a autoconfiança é essencial. ou ele confia muito nele mesmo, ou ele tá realmente muito saudável. Então esses são os bons motivos pro Raptors, somado a uma má notícia para os Sixers. O Embiid sentiu aí o polegar dele e pelo jeito foi uma torção séria no ligamento que precisa de cirurgia. E ele escolheu não fazer a cirurgia porque pelo jeito não dá pra agravar a lesão. Ele vai ter que só lidar com a dor e com o incômodo de ter uma torção no ligamento do dedão da mão. Outros jogadores já jogaram assim. Acho que o LaMarcus Aldridge é um exemplo famoso nos últimos anos, que fez a mesma coisa. Tipo, eu não tenho o que fazer, não vai piorar, só vou sentir dor, eu aguento. Mas, assim, deve incomodar. E o Doc Rivers ver falou... como é que o desempenho dele muda ou não. Pois é, o Doc Rivers falou que ele vai se acostumar com essa dor, o Doc Rivers é jogador, que o Embiid vai se acostumar com essa dor ao longo dos playoffs. E que aos poucos ele vai entendendo como é que ele consegue arremessar sem sofrer tanto. Pareceu que aconteceu, inclusive, nesse jogo. O Embiid começou arremessando muito mal e foi melhorando ao longo da partida. Pelo jeito tá sofrendo, passou vários momentos chacoalhando a mão, puxando o dedo. Eu acho que tem que torcer os outros dedos pra acostumar mais rápido. Isso, porque aí a dor é generalizada, você não sabe nem onde é. Você não sente só no dedão, sente nos 10 dedos da mão. Se a questão é se acostumar... vai acostumar. É absurdo que o Não jogador tem tem que se como dar acostumar errado, com dor. Mas a questão é que o Embiid teve uma partida muito mais complicada, arremessou pior. Teve vários arremessos, inclusive livres, porque o Raptors se preocupou em fechar o garrafão. O Embiid ficou no perímetro, teve várias bolas de 3, errou tudo. E o Siakam e o Gary Trent tiveram partidas boas e aí conseguiram igualar a série. Quer dizer, igualar o nível do jogo e vencer o primeiro jogo na série. Falaram pro Nick Nurse, técnico do Raptors, nunca viraram, né, de 0-3. Falou, mas já viraram de 1-3. Então a gente precisa ganhar o próximo jogo. Isso. Que aí não vira mais 3-0, vira 3-1. Não é assim que funciona, mas ok. Você manipula as informações do seu jeito. Claro. E aí já começou a parecer um monte de piada na internet, porque o Doc Rivers é especialista em perder lideranças de 3-1, né? Então... Agora é uma liderança de 3-1. Você tá com 3-0, os outros times tá com gente machucada, não fez um jogo assim espetacular e a torcida arranja um jeito de ficar nervosa, chama trauma. Isso, certamente trauma. o Sixers é traumatizado. Então, os Sixers têm que superar isso, quanto mais cedo eles resolverem, melhor, porque a série parece fácil, mas tipo, você perde o próximo jogo em casa, vai pro jogo 6 em Toronto, só resolve isso, Sixers. Só resolve. E só precisou de um jogo não tão brilhante do Embiid pra gente realmente sentir falta de que o James Harden tivesse assumido mais a carga ofensiva. Se fosse aquele Harden, seria tudo mais fácil. Eu separei umas jogadinhas pra gente dar uma olhada aí. Vamos ver. Temos poucas jogadas de todos os jogos, bem poucas. Isso. Vamos ver o que tem de Sixers e Raptors. Vamos pro essencial. Começamos marcando o Embiid. Começamos com a novidade. O Embiid sentindo aí a lesão, sendo marcada pelo Scott Barnes, então é um corpo novo. O Embiid vira pra cesta, como sempre.
tenta sua infiltração, tenta o seu girinho. É um arremesso completamente fazível, como foram todos que ele tentou na partida. Ele foi candidato a MVP nessa temporada, possível até ainda que ganhe, porque ele acerta tudo que ele faz nessa distância. Então... Mas o jogo continua apertado mesmo com os erros dele, e aí a gente vê o Siakam sendo o jogador dominante no duelo individual, como é tão importante que ele seja para esse Raptors. Viu o Niang na frente dele, vai lá e ganha o duelo. É isso. Bonito Eurostep, cesta e falta. Foi o que precisou. Ele fez 15 pontos no quarto período do jogo. Então é jogar bem, jogar na hora certa. Era um momento decisivo. O quarto período é importante pro Raptors e o Siakam só foi muito melhor. E aqui ele soltando a bola pro Gary Trent Jr., que também foi outro nome importante do jogo. Fez 24. O que o Sixers fez no outro jogo, né? Quando o Harden passou a bola pro Maxey muito rápido, para eles aproveitar a troca de marcação, ou a não troca de marcação. Aqui é a mesma coisa, o Embiid não quer trocar marcação, ele não quer o Maxey marcando o Siakam. E aí nessa confusão toda, tipo, vai lá, eu passo, aqui o Trent ficou livre por um momento e ele usou isso para infiltrar e o Embiid não estava lá dentro para proteger porque ele estava marcando o próprio Siakam. E aí com o Siakam tão agressivo assim, com 15 pontos no quarto período, ele cobrou 15 lances livres o jogo inteiro, porque ele estava o tempo inteiro martelando no garrafão. É claro que sobrou espaço para outros jogadores. O Gary Trent Jr. aí respondendo bem rápido, se aproveitou desses espaços que o Siakam cria. Sem o Siakam nesse modo em que ele vence os duelos individuais, é difícil o Raptors ter espaço para os jogadores jogarem. Próximo jogo do sábado foi Mavs e Jazz, né, que veio depois. E o Jazz, naquela situação deliciosa que a gente viu várias vezes aí nesse fim de semana, que é jogando em casa, perdendo por 2-1. E aí, ou você empata a série, e tipo, zero o placar, ou você perde, fica com 1-3 de déficit, vai jogar fora de casa. Pra deixar o adversário fechar a série. Precisando ganhar 3 jogos seguidos, quando o adversário vai jogar 2 vezes ainda em casa. E sem pressão, nem é como se o time fosse derreter e ser reconstruído se tivesse mais uma derrota traumática. Não é como se a torcida estivesse toda ansiosa, não é como se o Luka Doncic fosse estrear pelo outro lado, depois de você perder 2 jogos seguidos sem ele lá. Tranquilo pro Jazz. Tão tranquilo que eles venceram. No último segundo, suado, sofrido, mas eu achei um dos jogos mais emocionantes, não foi bonito, mas foi um dos jogos mais emocionantes dos playoffs, com uma das grandes cenas dos playoffs até agora, que foi a jogada final do Jazz, a ponte aérea do Donovan Mitchell pro Gobert, o Gobert enterra, vira o jogo nessa enterrada, os dois saem vibrando, pulam um contra o outro. Foi um jogo de altíssimos e baixíssimos pro Gobert, mas foi, de certa maneira, um jogo da redenção, porque ele tentou ser mais agressivo ofensivamente, cobrou 1 quadrilhão de lances livres. Deixa eu ver, conferir quantos foram. 18 lances livres, acertou só 9 depois de uma temporada em que ele foi muito melhor no aproveitamento de lances livres. E parece que esse 50% foi preciso, né? Toda vez ele ia arremessar 2, acertava 1 e errava 1. Exato. Um cara acerta 2 seguidos e erra 2 seguidos, não. Ele é bem fiel aos 50% de aproveitamento. Mas ele tem cobrado melhor nas últimas temporadas. Nessa, particularmente, ele chegou perto dos 70% de aproveitamento. Nessa vez foram 50%. Então tava doendo o fato de que, apesar de estar indo bem no ataque, ele tava sofrendo muitas faltas e errando os lances livres. E aí, no final, ele recebe a ponte aérea. E para coroar a redenção goberzística, a posse de bola final do Mavs acabou saindo no arremesso de perímetro em cima do Gobert. Ele conseguiu contestar muitíssimo bem, mostrando que ele pode sair do garrafão e atrapalhar arremessos. Não é essa a questão é ele ser muito exposto pela defesa do Jazz. Foi o Dinwiddie que deu o último arremesso num passe do Luka, que já aconteceu, né? 2 cestas da vitória já do Dinwiddie nessa temporada, que o Luka tem o último arremesso, sofre uma pressão, como ele sofreu do Jazz, passou pro lado, o Dinwiddie acertou. Dessa vez ele errou, o Dinwiddie não jogou tão bem. Ofensivamente o Dallas não brilhou tanto nas bolas de 3. O Maxi Kleber, que não errava, só fez falta. Ele pisava em quadra, fazia uma falta. Ele não conseguiu ter ritmo de jogo, foi complicado, né? E fez falta, sem perdão, trocadilho. As faltas, ele fez falta porque fez muitas faltas. Porque o Bertans entrou, o Bertans pisava em quadra e era só cesta em cima dele. E tipo, ele jogou 3 minutos, parece que ele tomou umas 8 cestas na cabeça. E o Dallas não conseguiu achar esse cara certo. Quem acabou jogando muito tempo no quarto período foi o Dwight Powell, para fazer os corta-luzes com o pick and roll com o Doncic, mas é outro jogo.
O Dwight Powell não espaça na linha dos 3 pontos. Você não tem aquele jeito de punir o Jazz. O Gobert ficou mais à vontade em quadra. Pegou 10 rebotes ofensivos. Finalmente o Gobert dentro do garrafão, você não tá tendo que ser atraído por um arremessador no perímetro, mostra quão dominante ele é. Ele não é só dominante dando tocos e desviando arremessos, ele realmente é um reboteiro espetacular. A história do quarto... O jogo ficou... Ninguém conseguiu abrir muito ponto ao longo do jogo, ficou bem amarrado, bem nervoso. O Dallas chegou a dar uma sequência no terceiro período, mas também foi pra cortar uma diferençazinha que o Jazz tinha, ninguém dominou. E no quarto período, o tema do jogo foi o Jazz errando e o Gobert pegando rebote ofensivo. E aí ele subia e tomava falta, ia bater 18 lances livres, ou passava pra fora e tentava de novo. O Donovan Mitchell demorou pra engrenar, ele começou a atacar o garrafão mesmo só no fim da partida. Antes era tudo bola de 3. As bandejas que ele fez foi só no último quarto, meio que... não sei o que tá acontecendo, eu sei que o Dorian Finney-Smith te incomoda, eu sei que você tá tenso, tá nervoso, mas você precisa entrar no garrafão. Precisa, por favor. E eu separei os lances finais do jogo porque eles têm vários pontos simbólicos aí do que aconteceu na partida. Boa, vamos ver. Então a gente tem aqui no último minuto já, o Dwight Powell que tá aqui no meio do garrafão já fez um bloqueio, o Jazz trocou, e o Doncic já tinha tomado o toco do Gobert, e tomou falta também num lance que o Gobert se animou demais, tentando infiltrar pra cima dele. E esse foi um duelo que a gente viu muito na temporada regular, né? Entre os dois. E na prancheta eu analisei muito esse duelo, até prevendo que estava bem próximo de ser mesmo o duelo da primeira rodada. O Doncic tem muito sucesso mandando ponte aérea, tem muito sucesso arremessando de 3. Levando o Gobert pro drible, nem tanto. E aí chegou no minuto final, ganhando já por 1 ponto de diferença. Ele dribla, passinho pra trás, meteu a bola de 3. E aí, diferença em 4, faltando 40 segundos. Parecia que o jogo já era, né? E aqui, a gente perde o comecinho do lance, mas aqui a gente tem o Conley atacando o Doncic. E nos outros jogos a gente não viu tanto isso porque o Doncic não estava em quadra. E o Conley teve muita dificuldade de ser agressivo contra outros defensores do Mavs. Aí o Conley infiltrou e eu falei, bandeja do Conley. Ele bateu o Doncic. E aí ele viu o Powell e desistiu. Passou pro Mitchell que atacou a cesta, errou, ele mesmo pegou o rebote na frente do Gobert, fez a cesta e tomou a falta do Doncic. E ele pegou esse rebote basicamente porque a defesa do Mavs estava preocupada em tirar o Gobert desse rebote. Porque ele tinha acabado de pegar uns 100 rebotes. E, assim, detalhe, no relatório da arbitragem do dia seguinte, eles marcaram que isso aqui foi uma falta de ataque do Donovan Mitchell. Deveria ter sido marcada, mas na hora, o Dwight Powell tomou uma na cara mesmo, na hora não pareceu mesmo. Por ser ali embaixo do semicírculo, a gente não ficou desconfiado na hora. E aí ele acertou o lance livre, a diferença caiu para 1, o Dallas tinha um último ataque antes da bola voltar pro Jazz. E aí o Doncic vai, chama de novo o bloqueio do Powell, o Gobert troca, mas o Bogdanovic volta. E o Gobert pediu uma ajudinha, né? Fez ali o sinal com a mão. E aí o Dwight Powell fica livre, mas a bola não tá mais na mão do Doncic, né? Tá na mão do Powell. E olha o Donovan Mitchell participando da defesa. Isso parabéns. É uma boa defesa. Você sabe que tem um jogador livre, e aí a defesa vai lá e ajuda, né? Todo mundo colapsando em direção ao miolo do garrafão. O ideal é roubar a bola, etc. Ele faz a falta. Mas beleza, uma falta no Dwight Powell, que tinha acertado lances livres importantes, mas aqui ele perdeu os dois. Não. A pressão bateu. Melhor do que deixar o Doncic dar um arremesso ou cobrar lances livres. Não é o Brunson, não é o Doncic. A gente vai sobreviver com isso. Sobreviveram. E aí depois que ele erra o lance livre, o Jazz, como tá sendo moda aí, não perde tempo. Eles vão pro ataque. E aqui a jogada que marcou tanto o Jazz nesses últimos anos. O Mitchell ataca a cesta, o Gobert tira o Dorian Finney-Smith da jogada, o Dwight Powell pressiona, esquece o Gobert atrás dele e creu. E é isso, é uma ponte aérea muito fácil para um jogador que é muito alto e muito explosivo. E o Clarkson do outro lado da quadra segurando o Red Bull, que o Clarkson jogou muito bem, fez 25 pontos. Então você não tem muita chance de ajuda. O Conley do outro lado, e nem daria tanto pro Doncic ajudar. O Powell que se comprometeu, mas não recuando, né? Ele se preocupou mais com o Mitchell que com o Gobert, foi punido por isso. E aí os dois
saíram vibrando. E finalmente a torcida do Jazz vibrando com o Gobert, o Mitchell vibrando com o Gobert. Isso foi muito legal. Porque até então, tava todo mundo extremamente receoso toda vez que o Gobert ia pra linha de lance livres. Não, o ginásio do Jazz não fazia um barulhinho. E finalmente deu pra vibrar e comemorar com o Gobert. E a relação dos dois, né, que cria toda essa tensão no time. E aí a posse de bola final dobra no Doncic, o Mitchell grudado no Brunson e o Gobert tendo que cobrir 2 jogadores. Os dois fora do garrafão. Os dois na fora do garrafão, na linha na zona morta o Finney-Smith e o Spencer Dinwiddie lá na diagonal. O Dinwiddie recebe e o Gobert nem precisa se preocupar com o passe extra Por causa do cronômetro. pro Finney-Smith, porque tem menos de 1 segundo. Mas olha como o Gobert leu isso muito bem, se aproximou, os pés estão bem próximos do adversário. Ele espera até o último momento pra ir lá se comprometer o Dinwiddie. E aqui ele tá bem em cima. No momento certo, ele consegue contestar uma bola mesmo que não seja próxima do aro. E olha o desespero, olha o Clarkson aqui no meio. Percebendo que ele precisa cobrir lá a zona morta oposta, mas aí que ele viu que não dava mais tempo. Ele vai fazer box out no Bullock, já estourou o cronômetro. E ele tá tão pilhado que não vai ter rebote ofensivo. Pá! Mas isso também foi um bom sinal, né? O Jazz tava pilhado. O Jazz não tava apático, não tava entregue, não tava apontando o dedo, não tava batendo a perna igual o Gobert faz, tipo, que droga! Não, eles jogaram com muita gana. E assim que acabou o jogo, foram lá comemorar com o Gobert, e que contestou esse arremesso, que acertou a cesta anterior. E aí o Gobert foi lá e deu uma cutucada em todo mundo, que é o que ele faz também. Na entrevista pós-jogo, ele falou, a gente tem que confiar um no outro, ó como dá certo. Quando vocês falam que isso? Quando vocês seguem o que eu falei, funciona, tá vendo? Né? Insuportável. Mas temos uma série, tá empatado. O Mavs acho que é o favorito pra muita gente. Ainda o Doncic voltou bem, fez 30 pontos. Mas um jogo de cada vez. Vai sobrevivendo. O ataque é bom. Eles têm chance. Vários jogos foram disputados. Por que não? O Jazz não podia perder esse jogo e não perdeu. Isso, essa era a parte importante. E ainda com uma historinha de Gobert sendo decisivo, era tudo que o Jazz precisava mesmo. No sábado tivemos também Boston Celtics e Brooklyn Nets. O único jogo 3 do fim de semana, foi tudo jogo 4. Essa série tá um pouco atrasada. E o Boston Celtics venceu. E é o único 3-0 de todos os playoffs. E era a série que a gente apostava que ia mais longe, eram os dois times mais pesados numa disputa de primeira rodada. Quase todos os mocks que eu vi chutavam essa série com 7 jogos, né? E olha, agora tá perigando seriamente ser uma varrida. Mesmo muita gente muito otimista. Eu acho que o Celtics vai pra final. Mas essa série vai ser difícil, vai ser em 6. Ninguém tava achando que ia ser. E os 2 primeiros jogos indicavam que ia ser difícil, né? O jogo 1 decidido no último segundo, com o balé do Tatum. Se não fosse o balé do Tatum, era a vitória do Nets. Jogo 2, o Nets vencendo até a metade do último quarto, mesmo com o Durant arremessando mal. E aí o Celtics fez uma sequência absurda. E agora era um jogo em Brooklyn. Mas não tem jeito. Os 3 acabaram com o Celtics vencendo. E a possibilidade da gente ter o Ben Simmons chegando pra mudar talvez a história dessa série, ele teria que chegar num 3-0 e apesar de pelo jeito ter sido liberado pelo departamento médico, disse que voltou a sentir a questão dele nas costas e já foi riscado aí, cortado pro jogo 4. A situação ideal pela historinha, até comentei isso no Twitter, seria o Nets ganha, e aí vai pro jogo 4 na situação que a gente falou, precisando ganhar, e aí o Ben Simmons estreia, e aí seria uma grande história, ganhando ou não. Seria só a antecipação ao jogo seria muito divertida. Mas agora, com 3-0, meio que nem teria por que ele estrear. E parece que... É claro que o Ben Simmons talvez esteja sentindo uma questão física, mas talvez não seja mesmo o melhor lugar psicológico para ele jogar 2 partidas seguidas e ser eliminado dos playoffs nas 2. Alguém comentou no Twitter que essa é a primeira vez na história que um jogador é eliminado dos playoffs em 2 jogos seguidos. Porque a última partida dele foi a eliminação pelos Sixers. Ele não jogou desde então. Poderia jogar aí com uma pressão gigantesca nos ombros de perder a partida e ser eliminado de uma vez. Não vale a pena. E nada no Nets indica que vai ter uma virada. O Durant parece muito frustrado. Muito. Não lembro a última vez que eu vi o Durant tão frustrado. Ele até falou na torcida, dizendo que, que o elenco não tá pronto, que não é esse o elenco que ele precisa. Ele parece frustrado com o time.
Acabou o jogo, ele só virou pro vestiário e foi embora, cara fechada. Discutiu com o Irving durante o jogo, não uma discussão feia, mas discutiu do tipo, você tem que estar aqui, você tem que estar ali, eu tenho que fazer isso. E toda vez que ele tenta receber a bola, não consegue, ele faz toda a expressão corporal do tipo, que saco. E o Irving se defendeu dizendo que esse time não teve oportunidade pra ter química. É por quê, né? Então, e aí ele obviamente coloca a culpa nos outros. Ele diz que ele deveria ter sido capaz de jogar com esse time desde o começo, que a decisão do Nets por não tê-lo durante a temporada, porque ele só podia jogar os jogos em casa, acabou comprometendo a química da equipe. Foi uma decisão do próprio Kyrie Irving, que inclusive acabou atrapalhando a estadia do James Harden. Foi aí um dominó. Um efeito dominó. E aí o que aconteceu foi um time que ele realmente não está acostumado a ter minutos juntos em quadra. A gente imaginou que eles iriam dar um jeito mesmo assim. Mas talvez eles ainda consigam dar jeitos. O Celtic só é bom demais para isso. Jaylen Brown e Tatum juntos estão sendo uma máquina ofensiva que o Nets não sabe parar. E o Tatum tá marcando de uma maneira que a gente nunca tinha visto antes do Durant ser marcado. O Durant tá sendo muito bem marcado e ele tá fazendo muitas cestas em cima do Durant. Não, ele não foi marcado o tempo inteiro pelo Durant, a série toda. O Nets percebeu aquilo que a gente comentou no outro resumo, de que ele precisa do Durant pra pegar rebote, precisa do Durant pra fechar o garrafão. Tá mais perto da cesta. Então não é toda a posse de bola que o Tatum tá, mas tipo, ele fez 39 pontos. Ele tá deitando e rolando. E enquanto isso, o Durant, quando marcado pelo Tatum, durante toda a série até agora, durante as 3 partidas, fez 10 pontos, cometeu 10 turnovers, 10 desperdícios de bola. E ele só acertou 2 arremessos. O resto foi de lance livre. O resto foi lance livre. E em bolas de 3 pontos, ele errou todas as 4 que tentou em cima do Tatum. Eu separei uns lances pra gente ver. Eu separei 4 dos 6 roubos de bola que o Tatum teve. Nossa. E ele teve 6 dos 13 roubos de bola do Celtics no jogo. E praticamente todos viraram contra-ataque depois. Vamos ver. A gente tem o Bruce Brown com a bola. E aqui uma coisa legal do Celtics, né? O Bruce Brown não é a maior ameaça do mundo no ataque. E olha o Marcus Smart, o defensor do ano, colado nele, do tipo, você não vai fazer nada. Porque você pode se dar o luxo de confiar nos seus duelos individuais dos outros lugares da quadra. O Tatum tá dando conta do Durant, por que você vai dobrar? E o Tatum no limite, com a mão nas costas do Durant, tipo, vai lá e marca a falta, então, todo lance. E aí você tem o Jaylen Brown marcando uma possível bola de 3 pontos da zona morta do Seth Curry, e o Al Horford tá marcando o Kyrie Irving, que talvez seja um mismatch, mas o Horford é muito bom nesses duelos de perímetro. E desde o jogo 1, o Irving não brilhou mais, né? E aí o Bruce Brown tenta o passe e o Tatum só enfia a mãozinha. Nossa. Você vê que o Durant tá se equilibrando ainda quando o passe sai. Olha, ele parece caindo pra trás quando... Então, falta uma sintonia aí também. E claro, o passe veio Tatum cedo demais, tá atrapalhando ao máximo essa sintonia. Ele percebe, ele tá equilibrado e dá um tapinha e pronto. Nets nem arremessou. E aí do outro lado, o Tatum com espaço. Nossa. Então, tipo, de um lado, o Durant não consegue receber a bola. Olha como o Tatum recebe a bola. Perfeitamente livre. Quem percebe que deveria estar nele é o Drummond. Tipo, o Durant recuou demais. Mas o Drummond fala, sou eu, então? Eu não devia estar no Tais aqui? Eu não deveria estar no garrafão? Pra alguma falha de rebote? comunicação. E punido. De novo aqui. De novo Bruce Brown armando o jogo. É o que tem. De novo passe pro Kevin Durant. E de novo o Tatum vai lá e só dá um soco na bola antes. E dessa vez era o Al Horford marcando o Bruce Brown. Também já atrapalhou. E é tudo contra-ataque com cesta do Tatum, né? Tipo, os caras não conseguem passar a bola e do outro lado é só arremesso livre, bandeja, enterrada. E aqui o lance que rendeu a discussão do Durant com o Irving. Do outro lado, não sei nem se vai mostrar aqui, mas é uma falta no Tatum. E aí quando eles estão indo pro lance livre, os dois ficam conversando. Do tipo... você devia estar lá, eu devia estar lá, eu pensei nisso. Porque é só uma falha de comunicação. Ó. O Irving tenta atacar, o Marcus Smart não consegue. Solta no Durant, aí ele faz um bloqueio e o Durant tá esperando que ele faça o slip. Ele só corra em direção à cesta, pra ficar livre, só que não. Ele tá correndo pra zona morta. E nem percebe que o Durant solta a bola e o Durant fica muito frustrado. Que eu acho que o problema da jogada começa antes. É o Kyrie Irving não conseguir bater o Marcus Smart no mano a mano. E ser obrigado a isso. E aí fica esse bolo sem espaçamento algum. E o Al Horford já tá indo lá também fazer pressão, porque o Bruce Brown tá arremessando bem, mas eles escolheram deixar livre.
O Celtics vence todos os duelos defensivos individuais. Aqui a reação do Durant depois tem a cesta, ele vira pro Irving e fala: porra, amigo. E aqui, essa aqui não vale nada. Faltam 12 segundos, a diferença tá em 7, mas mesmo assim, só pra não deixar fechar, mais um passe errado do Durant, que aí ele vira pra ir embora. Faltam isso. 10 segundos, ele vira e já vai direto pro vestiário. O corpo dele derrete. Ele E aí, pensa, mais 2 pontinhos pro vou jantar. O bom é que o Durant é muito rico. Então, Aí. quando ele fala vou jantar, você já imagina que... Vai ser aquele jantar, né? Eu, quando tipo, tô nervoso, vou comer alguma coisa, mas tipo, tá caro. Eu queria um lanche. O lanche tá custando R$40. Tem que fritar um ovo. Tem que fritar um ovo. Saco. Fico mais frustrado ainda. Mas a gente imaginava que o Nets ia dominar essa série ofensivamente e que a defesa deles era uma questão. Eles não estão conseguindo vencer os duelos de mano a mano no ataque. E aí a defesa fica um problema maior ainda. E foi triste também porque o Nets mostrou vontade, raça, eles se entregaram. E toda hora que eles falavam, não, agora vai. A gente acertou 2 bolas seguidas. Vamos. O Celtics ia lá e tipo... Tá bom, então... Quer 3 bolas de 3 na sua cara? Você quer um roubo? Você quer um turnover? O que você quer? E quer de quem, né? São muitos jogadores possíveis aí pra contribuir ofensivamente. E quase foi o jogo do Blake Griffin, né? O Nash tirou ele da cadeia lá, ele finalmente usou o Blake Griffin. Ele teve uns momentos bons, mas tipo, quando parecia que o Blake Griffin tava engrenando, eles roubaram uma bola do Blake Griffin nos últimos segundos do terceiro período, foram pra enterrada o Jaylen Brown no contra-ataque. Falou, não, esse não é o jogo do Blake Griffin, esse é o jogo do 3-0. E a gente se vê pra varrida aí na próxima semana. São 23 pontos de Jaylen Brown, 39 pro Tatum. Você soma só os dois, já é muito mais do que o Nets consegue engolir. E finalizando o sábado, a gente teve Grizzlies e Wolves, mais um jogo disputado. E o Wolves venceu, empatou a série. Karl Anthony Towns ficou em quadra, não fez um gazilhão de faltas e foi o cestinha do jogo. E se eu não me engano, até anotei aqui, né? Ele... arremessou 17 vezes, acho que foi o máximo do Wolves. Então, em vez de arremessar 4, ele arremessou 17. Esse é o jogador que menos arremessou 17, foi quem mais tentou arremesso ao longo do jogo, acertou bastante, foi bastante pra linha do lance livre, que é a história do jogo. Isso, acho que a história do jogo é não só que a agressividade do Towns fez com que ele arremessasse mais, mas dessa vez não foi punida com falta de ataque, pelo contrário, foi presenteada com faltas de defesa. O Towns foi 17 vezes pra linha de lance livre e ao todo o Wolves inteiro cobrou 40 lances livres, acertou 31. Pra gente ter uma ideia, o Grizzlies cobrou 25 lances livres. E eles também vivem no garrafão, né? Não é acertou 19. É um time físico também. São 2 times extremamente físicos, os 2 times agressivos, 2 times que pontuam demais embaixo da cesta. Lembrando que o Ja Morant foi o líder da NBA em pontos no garrafão. Então são 2 times que querem morar lá, mas aconteceu que a agressividade do Wolves tentando infiltrar gerava lances livres pra eles. A agressividade do Grizzlies foi punida com faltas de ataque, que somadas às faltas de defesa que eles já estavam cometendo. Foi todo mundo, o time inteiro titular com problema de faltas. O Jaren Jackson Jr. foi eliminado e jogou 23 minutos só e cometeu 6 faltas. Faltando 3 minutos pra acabar o primeiro quarto, já tinha 4 jogadores titulares do Grizzlies pendurados. Já estavam no banco porque não podiam mais jogar. Com 2 minutos rodados do segundo período, o quinto ficou pendurado e não pôde jogar também. Quando acabou o terceiro... Aí começa a poder, né? Porque, tipo, eu vou ter que botar vocês pendurados. Não dá pra ser mais tão prudente. E no final do terceiro quarto, já eram 5 jogadores do Grizzlies com 4 faltas, não podendo mais participar. E é claro que eles tiveram que ficar em quadra, porque o Grizzlies não é tão profundo assim, a ponto de poder abrir mão de 5 jogadores. Mas eles participaram podendo ser menos agressivos, tendo que tomar muito mais cuidado com a defesa, o que criou mais espaço pro Towns conseguir jogar melhor no segundo tempo. Isso então, facilita a vida do Wolves. E o jogo foi disputado mesmo assim, né? Foi disputado mesmo assim, mas não tinha como o Grizzlies ter chances nas jogadas decisivas se eles estavam tão preocupados em não sair com a sexta falta. E o Taylor Jenkins, técnico do Grizzlies, fez a parte dele, que foi na entrevista coletiva depois detonar a arbitragem e falar, não, eu sei que eu vou tomar multa, mas não dá. Foi horrível, foi desleal, e foi arrogante. Isso, ele falou que nunca viu uma arbitragem tão inconsistente e arrogante numa partida da NBA. E aí o Ja Morant falou, a multa é comigo, técnico. Pode deixar que eu pago sua multa. O técnico falou, eu sei que eu vou tomar multa, mas a minha responsabilidade é falar em nome dos meus jogadores. E aí o Ja Morant, jogador, pagou a multa. E aí é um jogo
mental tradicional dos playoffs até, porque você bota um holofote gigante nesse tema. Então, no próximo jogo, as transmissões vão estar falando disso, os jornalistas, o pré-jogo vai ser sobre isso, o pós-jogo vai ser sobre isso. Então, os árbitros vão ficar nervosos, atentos e sabendo que se o Wolves bater muito lance livre de novo, bem mais que o Grizzlies, é bom que eles tenham acertado todas as chamadas aí, porque senão vão ser bem criticados. E quando tem uma diferença tão grande no número de lance livres, 40 para um, 25 para o outro, você sempre fica ressabiado. Mas às vezes é só porque um time é muito mais agressivo do que o outro. Às vezes é isso. Ontem também o Pelicans bateu muito mais lance livre que o Suns, mas o Suns vive na meia distância. Vai Então, bater acontece. lance livre onde? Mas o Grizzlies e o Wolves são times igualmente agressivos. O que eu acho que aconteceu, além de alguns erros, mas isso acontece, é esperado que árbitros errem, foi a ordem em que essas jogadas aconteceram. Como o Grizzlies cometeu faltas primeiro, teve mais dificuldade de ser agressivo no ataque e aí acabou cobrando menos lances livres também. O Wolves começou melhor, inclusive, o Wolves é o melhor time desses playoffs em pontos no primeiro quarto. Eles só começaram como um trator logo de cara e foram beneficiados com as faltas por conta disso. Até nos jogos que eles perderam, né? Eles começam bem, depois entregam a paçoca. Mas série disputadíssima, você separou uns lances pra gente ver. Isso, separei pra gente ver um pouco aí as faltas e também o final, porque o final foi apertado. Então tá aí, meio do último período, o Wolves ganhando só por um ponto, e aí o Towns podendo receber essa bola. Essa jogada é tradicional deles, né? Eles ficam com o chifre, né? Os dois na cabeça do garrafão. Alguém passa a bola, daqui sai qualquer coisa. Dessa vez é um bloqueio do próprio Beverly que soltou o primeiro passe pro Towns arremessar de 3. E é isso, o Towns está sendo inserido no ataque, tá arremessando. Mesma jogada de novo, só que agora é pra deixar o Anthony Edwards livre, ele não fica, e aí o Towns percebe isso e só ataca. E apanha. É isso, não é à toa que ele cobrou 17 lances livres. E quando você faz lances assim, você bota a arbitragem numa situação do tipo, ó, alguma coisa aconteceu, né? Você tem que marcar alguma coisa, nem que seja uma falta de ataque. O que às vezes acontece com o Towns quando ele tá sendo agressivo. Dessa vez foi de defesa. E aí um roubo de bola. O Towns, por ser muito agressivo, teve 6 desperdícios, 6 turnovers. E aí tá o Patrick Beverly pra salvar a noite. E os dois times, e aqui provavelmente o Grizzlies queria falta também. Os dois times são tão físicos, tá sendo a série mais brigada. Tá sempre no limite ali, a decisão do árbitro é sempre muito difícil. E sempre dá polêmica, claro. E aí o Grizzlies também, né, tentando ser agressivo, tentando... É muito bonito, né? O Jamoran jogando. Tentando finalizar em velocidade. Mas o Jamoran tendo que contornar a defesa. Ele não podia se dar o luxo de trombar e talvez ter uma falta de ataque marcada contra ele. E aí estão tentando... O Grizzlies tá tentando jogar na velocidade, que é o estilo de jogo deles. Mas essa bola era a bola, né? O Grizzlies está conseguindo apoio das bolas de 3 pontos de todo o elenco. E aí, nessa bola... O Tyus Jones errou. A única que ele errou no jogo. Ele acertou 4, né? Não foi? 4 de 5? Ele acertou 2 e tentou 3. Essa aí foi a que ele errou. E o Desmond Bane acertou 8 bolas de 3 pontos. Teve um jogo espetacular. Ele é, de fato, o Klay Thompson de Memphis. É verdade. Em estilo, em aproveitamento. Quebrou o recorde da história da franquia do Grizzlies de aproveitamento de lance livre. Então ele é espetacular. O que o Memphis precisa é menos falta, mais Jaren Jackson Jr. em quadra e talvez mais pontuação do Jamoran. Ele tá distribuindo bem o jogo, sendo agressivo, mas 4 arremessos certos pro Jamoran no jogo inteiro é pouco. É muito pouco. Mas pra gente fechar, Dillon Brooks 5 faltas, Jaren Jackson Jr. saiu com 6. O Tillman 5 faltas, o Desmond Bane 5 faltas e o Jamoran 4 faltas, assim como o Kyle Henderson também. É absurdo. É muito jogador perdendo minuto ou perdendo a chance de ser mais agressivo no ataque e na defesa. Bom, a série está aberta. Veremos como vai acontecer. Vamos para o domingo. No domingo a gente teve o glorioso Bucks e Bulls. E, de novo, o Bucks foi lá e passeou, né? Triturou o Chicago Bulls. Parece assistindo a série mais desigual dos playoffs. Às vezes Hawks e Heat iguala, mas ao longo dos 4 jogos acho que Bucks e Bulls. É extremamente desigual porque eles perderam o Middleton, o Bucks, e ganharam o Middleton melhorado, que é o Grayson Allen. O Grayson Allen acertou 10 de 12 arremessos, 6 das 7 bolas de 3 pontos que tentou. Que já tinha sido o que ele fez no jogo anterior. Né? Também, o segundo jogo absurdo dele nas bolas de 3 é que a diferença é que dessa vez o Bob Portis também não foi. No outro jogo foi os dois juntos, dessa vez o Portis até jogou bem,
mas não nos arremessos de 3. E é toda vez que o Antetokounmpo recebeu uma dobra, ele passou a bola pro Grayson Allen, o Grayson Allen meteu uma bola de 3 pontos. Aí o Bulls, então, não dobra no Antetokounmpo. Aí ele dá uma enterrada. E ele fez 32 pontos, 17 rebotes, 7 assistências. E o mais engraçado é que foi o jogo do girinho do Antetokounmpo. O Antetokounmpo resolveu... Porque ele tem umas manias, às vezes, né? Tem jogo que ele só faz zero step. Esse foi um jogo que ele só dá giro. Aí ele corria pra cima do defensor, dava um giro, tava livre e enterra. É só isso que precisa? Então o Bulls não tem chance. Separei 2 lances desse jogo, que eu acho que resume o jogo inteiro. Então aqui a gente tem o Drew Holiday sendo marcado pelo Derrick Jones Jr. Ele passa um pouco por ele, tem espaço para infiltrar, atrai toda a defesa. O Caruso, que tá marcando o Antetokounmpo, tenta interceptar o passe, não consegue, chega no Antetokounmpo, o Antetokounmpo nem hesita, solta a bola. Bobby Portis acabou com eles nas bolas de 3 pontos do outro jogo. O Vucevic vai seco. É batido, o Bulls colapsa e fecha todo mundo garrafão de novo. O Bulls tem medo de todos os jogadores do Bucks. Todos os jogadores do Bucks ficam livres. Aí a bola do volta pro Antetokounmpo, que não arremessa de novo. Passa pro Grayson Allen. Então, olha... Eles escolhem de novo, né, o arremesso de quem eles querem. É sempre o Bulls reagindo e um passo atrás. Alguém é batido, aí alguém é batido. É que você não pode ter medo de todos os adversários. Alguém você tem que deixar livre em algum lugar da quadra porque você está confortável com isso. Eles deixaram o cara que acertou todas as bolas de 3 pontos. E legal, né, que o Grayson Allen pediu pro próprio time vaiar ele. Que ele tava gostando de ser vaiado, porque ele é o cara que machucou o Caruso na temporada regular, né? E aí ele fazia isso. O banco do Bucks ficava vaiando ele. Cada cesta que ele fazia. Muito engraçado. Então, tipo, eles estão se divertindo ainda. E aí aqui, o segundo lance que eu escolhi pra resumir esse jogo, o Zach LaVine infiltra, toma um toco do Antetokounmpo, ele corre, gira... Aí, ele escolheu o giro. E vai pro Grayson Allen. Não precisava, porque ele deu esse giro e enterrou várias vezes na fez partida. 32 pontos. Não tem quem parar ele nesse elenco, e ele gira, e tem 4 caras ao redor dele e ele pode finalizar. Mas, pô, o cara acertou todas, né? Dá uma moral pra ele. E esse foi o jogo do giro do Compo. O próximo vai ser do Eurostep, o outro vai ser da acelerada. Muito repertório, meu Deus. O próximo é o da classificação, Daniel. O próximo o que ele vai fazer é se classificar. E o Caruso se machucou de novo, ele tomou uma porrada no rosto, ele tava com uma lesão no rosto, não conseguiu voltar. Lesão no rosto é triste. Não, tudo errado pro Bulls. Porque a lesão no rosto, o problema não é só que você não joga, é que você também não pode ir pra casa jantar. Nem isso. Nem não pode isso. a estratégia Kevin Durant. Não, tem que tomar a sopa de canudinho. Pô, mas o jogo mais legal do domingo foi o que fechou o domingo, que foi Pelicans e Suns, e a série está empatada. Quem poderia prever, Danilo, antes de começar os playoffs, que o Pelicans ia estar fazendo o Suns suar? Claro que isso tem muito a ver com a lesão do Devin Booker. Eles estão sentindo falta do Devin Booker, sentiram mais falta ainda ontem, porque o Chris Paul não jogou bem no ataque. Ele deu as assistências dele, mas acertou 2 dos 8 arremessos, cometeu 3 turnovers. E o Pelicans tá só maluco. Eles são extremamente empolgados, fazendo coisas que a gente não jogava possíveis que corpos humanos fizessem, porque eles devem estar com injeções de adrenalina. Nossos tocos que o Herb Jones deu ontem. 2 tocos em arremesso de 3. Não, que parecia aqueles tocos que a gente via do LeBron no ensino médio. Quando ele jogava com crianças minúsculas, ele já tinha um corpo adulto e ele dava toco saindo do garrafão nos arremessos de 3 pontos da molecada. Tinha uma criança lá que nem engrossou a voz ainda. Vou arremessar de 3. E aí vinha o LeBron com o corpo, quase o corpo dele adulto já, e toda uma cortada de vôlei. Mas o Herb Jones tá na NBA. Contra jogadores da NBA. Pois é novato. Absurdo. Não, é absurdo. Então, eu não sou, assim, alguém que queira acusar outras pessoas, mas eu deixo a sugestão pra NBA de fazer um antidoping no Herb Jones. Por favor. É tradição da NBA, né? Os jogadores brincam com isso. Que é só na off-season você postar uma foto todo trincadão lá, que no dia seguinte chega a cartinha lá da NBA pedindo pra você fazer xixi no potinho. Exame antidoping, surpresa. Eu acho que esse é... Não, esse foi um jogo absurdo. Parecia, na teoria, a série mais equilibrada. Muito mais do que Bucks e Bulls. E o Pelicans é simplesmente mais forte, mais rápido, mais pilhado, mais empolgado do que o Suns consegue ser em quadra. Nossa, são 4 jogos, 2-2, mas os 2 jogos que o Suns venceu foram com o Chris Paul entrando em modo Deus, queimando o cosmos, 7º sentido no último período. E se um desses jogos aí tivesse um 4º período
médio, ok, Como nota ele, 7. Como ele teve na série, eles perderam. Tava 3-1 pro Pelicans. E o Suns venceu jogos, mas venceu de maneira calma, concentrada, milimétrica, com o jogo cadenciado. Quem tá correndo, atropelando, tendo vontade, dando trombada, é o Pelicans. Sempre, em todos os jogos. O que o Suns precisa pros próximos jogos pra não se repetir o que aconteceu ontem. O Chris Paul tem que pontuar mais, não tem jeito. Sem o Devin Booker, ele não pode ser só distribuidor. Tem que acertar mais bola de 3. Ontem foi 7 de 27 só. E se eles vão tomar bola do CJ McCollum, porque ninguém segura ele no mano a mano, e se nem o Michael Bridges consegue marcar o Brandon Ingram, eles não podem também, além disso, tomar muita cesta do Valanciunas. Tipo, um dos 3 tem que estar numa noite ruim. Ontem os 3 tiveram bom. Valanciunas, 26 pontos, 15 rebotes. Meteu bola de 3 pontos, né? Conseguiu pontuar bem em cima do Ayton, mais ainda em cima do JaVale McGee. O Ayton respondeu também, tendo um bom jogo ofensivo. Como sempre, mas isso a gente já sabe nessa série, não importa o que aconteça, o Ayton vai ter um bom jogo ofensivo. Ele tem que dominar o duelo individual dele com o Valanciunas na parte da defesa também, porque senão é o cobertor muito curto. Você não consegue proteger nem o Valanciunas, nem as estrelas, os arremessadores do adversário. Então, separei uns lances pra gente ver de como o Pelicans ganhou na raça. Então, a gente tá no começo do quarto período, o Pelicans começou ganhando por 10 no último quarto, o Suns já tava cortando a diferença, parecia que tava chegando a avalanche de eficiência do Suns, que foi o melhor time da NBA em momentos decisivos ao longo da temporada. E aí, surpresa! Eles vão dobrar no Chris Paul para ele não ter a chance de dar os arremessos de meia distância. Eles falam, putz, mas você quer que o Chris Paul saia distribuindo passes? Isso, né? Dando passes para jogadores livres? E aí, roubo de bola. O Herb Jones consegue desviar o passe e tá todo mundo ligado. O Devontae Graham dá um pique e rouba a bola antes que ela chegue no JaVale McGee. É que o Chris Paul imaginou que havia uma dobra tranquila, dessas dobras que só pressionam o espaço. Nada, o Herb Jones veio pra dobra pra roubar essa bola. E os braços gigantes, que absurdo. É. E teve um outro... E olha o CJ McCollum também vindo. Teve um outro lance contra o Ayton que o CJ McCollum toca na bola. Exatamente a mesma coisa. Só que escapa da mão dele, o Ayton pega e finaliza. Foi cesta do Suns, mas deu pra ver que o Chris Paul ia ter que passar a bola e tava muito ligado. E o McCollum só sai lá de cima do Cameron Johnson quando a bola sai da mão do Chris Paul. Estão muito ligados na defesa e forçaram muitos erros assim. E aí depois a gente teve outro roubo de bola, que esse foi o lance da partida, porque o Pelicans respondeu à sequência inicial do Suns. E aqui, tipo, o Chris Paul, você não vai receber a bola. Não vai receber. Marcação dupla no lateral. 2 defensores no lateral e o Jay Crowder livre pra passar pra quem ele bem entender. Passa nas costas do Larnay, se você quiser. E ele tenta o Bridges, e aí o Herb Jones vai lá e toma um soco do Chris Paul na orelha. Virou falta flagrante 1. E sexta e falta, e a torcida. Foi a explosão que New Orleans precisava. E aí, claro, não podia faltar, com a diferença já para além dos 15 pontos. Quem tá lá escondido no cantinho? José Alvarado. Ele gosta de se camuflar. Camufladinho lá no canto. O Chris Paul, no jogo passado, olhou pra ele e falou, vai, não vou cair nesse seu truque, não sou trouxa. Só que aqui ele se escondeu, e quando o Chris Paul foi soltar o passe, e o Alvarado já tinha forçado um turnover do Chris Paul de 8 segundos, de não conseguir passar do meio da quadra, só de ficar pressionando. Não dá certo sempre. Mas deu certo 2, 3 vezes. Já é muito. Num quarto período, mais ainda. Com eles começando com vantagem, com o Suns precisando tirar a vantagem, fez toda a diferença do mundo. Nossa, e sério, ver esse Pelicans pilhado, acreditando, muda completamente a nossa maneira de perceber esse time e até do time perceber a si mesmo. O Zion tá felizaço no banco, todo mundo corre e fica abraçando ele o tempo inteiro. E não parece insustentável o que eles estão fazendo. Porque a produção ofensiva deles, com o Ingram, com o McCollum, e aí um dia é bola de 3, no outro é o Valanciunas. É até simples, né? É simples, a gente tá vendo desde a trade deadline, desde que o McCollum chegou. Deu certo no play-in, tá dando certo nos primeiros 4 jogos. Não parece que é uma coisa que vai acabar de repente, embora o Suns seja uma grande defesa e possa melhorar também. Então não seria absurdo o Suns chegar nos próximos 2 jogos, ganhar bem e se classificar, mas
Um joguinho 7 também não parece nada fora da realidade. Né? Nesse momento não parece absurdo. Sem o Devin Booker, olha, e o Devin Booker, tudo indica, não volta. Isso, não deve voltar nessa série. Não tá ainda completamente descartado, mas seria muito improvável. E lesão muscular é difícil de você simplesmente voltar no sacrifício. Lesão muscular, você não dá pique. Você não consegue pula, correr. não tem muito o que fazer. Mas olha, e foi outro jogo, 42 lances livres bateu o Pelicans, 15 bateu o Suns. O Suns bate pouco lance livre mesmo. É uma batalha que geralmente eles perdem todo o jogo e isso não fez diferença na temporada regular. Mas não pode cometer tanta falta. Eles não conseguiram lidar com o Ingram e o Valanciunas martelando o garrafão sem parar. E esse é um desses casos que não é sobre como foi a arbitragem, é só uma diferença muito brutal de estilo de jogo. E próximo jogo, o Warriors tentou a varrida. Eu falei mais cedo que só o Nets tinha tomado 3-0. O Nuggets tinha tomado também, tinha esquecido. É verdade. Mas o Nuggets conseguiu vencer para não ser varrido. Foi suado. Foi difícil. Foi no último minuto. Mas o Denver Nuggets conseguiu não ser varrido em casa. E foi um jogo bem legal. E teve até dedo no olho. Teve dedo no olho de verdade. O Draymond Green meteu o dedo no olho do Jokic. E o Draymond Green foi eliminado com 6 faltas, né? O próprio Draymond Green, no podcast dele, que ele faz análise da própria atuação. Século XXI, né, gente? Jogadores fazem resenhas de si mesmos. Ele falou que ele acha que ele venceu o duelo individual com o Jokic nos 2 primeiros jogos e que no terceiro ele acha que ele vacilou um pouco e que o Jokic é muito difícil de marcar e que o Jokic se deu melhor. Bom, no quarto, o Jokic fez 37 pontos e o Draymond Green foi eliminado com 6 faltas, faltam 2 minutos. Então acho que o próprio Draymond Green vai dar a vitória pro Jokic, apesar dos 7 turnovers do Jokic, que não é pouca coisa também. Não é. E o outro, Jokic passou um tempinho fora de quadra aí, vendo o olho, senão teria jogado 40 minutos, provavelmente, né? Passou 37 em quadra, mas se Nuggets venceu o jogo é porque o Jokic tirou água de pedra. Mas ele teve mais ajuda também. O Aaron Gordon fez 21 pontos e se movimentou sem a bola, deu opção de passe pro Jokic. Foi bem agressivo, cortou muito pra cesta. Você tem que cortar, você não vai ficar livre sempre. O Warriors é muito bem ligado nessas movimentações. Mas se ficar um segundo livre, o Jokic te acha. Você tem que se movimentar. O Bones Highland fez 15 pontos, 9 em 10 segundos, né? Ele acertou 3 bolas de 3 seguidas. E foi uma sequência crucial pro Nuggets. E excelente notícia pra um time que tem tantas lesões em arremessadores, ter o Highland aí. E o Monte Morris fez um ótimo terceiro período e foi bem nos minutos finais do quarto. Fez uma das cestas que matou o jogo no fim, marcou 24 pontos. Era uma coisa que eles sentiram falta, especialmente nas 2 primeiras partidas em São Francisco. Ninguém estava pontuando assim com regularidade além do Jokic. E aí o Warriors estava tranquilão. Não vamos dobrar nunca no Jokic, ninguém mais pontua assim. Ontem pontuou e mesmo assim o Warriors virou o jogo. Faltando 1 minuto. Foi bem no finzinho. E o Nuggets precisou, nos últimas posses de bola, se superar. E eu mostrei esses lances aqui. Boa. Então aqui, faltando 1 minuto e meio, o Draymond Green já saiu. Por isso que o Otto Porter tá aí sendo marcado pelo Jokic. E o Warriors fez a jogada que eles fizeram o segundo tempo inteiro. E os outros jogos, que é pick and roll envolvendo o Jokic. É o duelo que o Warriors quer enfrentar, né? Qualquer jogador aí mais baixo com o Jokic marcando no perímetro. E deu certo tantas vezes, o Curry fez tanta bandeja assim, que aí eles já estão tentando o ajuste. Tipo, o Jokic falou, não vamos trocar, volta Aaron Gordon. O Jokic apontou pro Gordon e falou, não, volta aí. E aí quando o Gordon começa a voltar, o Curry fala, então vou pro outro lado. E nesse ir pro outro lado, o Jokic consegue botar o corpo pra não tomar a bandeja, mas toma o step back. E pra sorte do Nuggets, ele pisou na linha e foi 2 pontos. Mas foi mais uma cesta que o Jokic tomou do Curry nesse duelo que eles não conseguiram evitar. E aí o Otto Porter, não é o Draymond Green, tentou marcar pela frente o Jokic para ele não receber a bola de jeito nenhum. E aí a gente tá vendo o Nuggets ser esperto. O Aaron Gordon roda a bola pro Monte Morris, que tem um ângulo melhor para passar pro Jokic, que recebe e ele finaliza antes que chegue a dobra. E o Klay Thompson teve que fazer essa dobra, mas ele também tava com 5 faltas nesse momento. E o Jokic nem pisca, nem vira o corpo, não põe a bola no chão, não dá tempo. Ele mantém a bola muito alta, né? De chegar, e aí o Nuggets consegue empatar o jogo. E aí no ataque seguinte, o Nuggets, a gente não tem a jogada inteira, consegue evitar mais vezes a troca de marcação. E mesmo assim o Curry consegue atacar o Jokic
passa no meio, o Aaron Gordon faz a cobertura, e aí o Otto Porter acha o Klay Thompson livre, e aí ele podia ter acertado. Errou. E aí o Wiggins podia virar o jogo com uma enterrada no rebote, e errou. O Wiggins jogou tão bem. Segundo jogo muito bom do Wiggins, seguido, fora de casa. E essa era pra ganhar com autoridade, né? Não, ia ser bonito. Que pena. E aí o rebote vencer a luta do garrafão. vai pro Nuggets. E aí eles conseguem, nessa jogada, a ajuda dos outros, né? O Looney entrou pra marcar o Jokic no lugar do Otto Porter. Ele não desgruda do Jokic. E aí o Monte Morris tem um caminho pra cesta. E ele solta esse floater e consegue botar o Nuggets na frente. Esse é o medo que o Jokic causa, né? Você atrai o jogador de garrafão pro perímetro, você tem um caminho mais fácil pro aro. E aqui o lance que o Warriors queria tentar empatar o jogo, e eu suspeitei que eles iam tentar arremessar rápido, pra ter também o último arremesso, e eu acertei essa parte. Mas não acertei tanto quanto o Jokic. Porque o Jokic apareceu na câmera da TV gritando: "Lob, lob, atenção no lob". Eles vão tentar uma bola alta perto da cesta. É. E é exatamente isso que acontece, e o Austin Rivers tá ligado e rouba a bola. E a jogada é bem legal, né? Porque a gente vê o Austin Rivers marcando o Curry. E aí tem um bloqueio do Wiggins, e parece que o Curry vai correr para um lado e que o Wiggins vai ficar na linha dos três. Mas não. O Curry leva o marcador dele para fora do garrafão e isola o Wiggins livre contra um jogador mais baixo. Mas o Rivers... Para isso que serve a troca de marcação. Desde que acontece a troca, olha como o Rivers mantém o corpo dele encostado no Wiggins para tentar impedir que venha justamente um lob. E com o olho na bola, sabendo onde a bola tá para saber quando ele precisa pular. E o passe é do Otto Porter. Também não é do Draymond Green. Perfeito. Seria um passe. Faz toda a É diferença. um passador melhor. Não sei se o passe ia ser melhor, mas... O Draymond Green tem mais experiência como passador. E aí o Nuggets vai pro ataque, tendo só a última posse de bola, e aí eles vão pro pick and roll, Monte Morris e Jokic, que dão tão certo no terceiro período. O Jokic... Agora tem que respeitar um pouquinho mais o Morris, que acabou de acertar uma cesta. E aí o Jokic consegue receber a bola, e quando ele recebe, o Warriors fecha no garrafão, e é aqui o Curry tem que adivinhar. Eu tento interceptar o passe pro Austin Rivers ou pro Will Barton. Ele escolhe o Austin Rivers, a bola vai pro Will Barton. Porque o Jokic é aquele batedor de pênalti que espera o goleiro se decidir antes. Né? Isso, depois ele vai pro lado oposto. E aí, claro, o Will Barton tem que acertar. Acertou. O Nuggets é outro time quando eles têm arremessadores acertando bola de 3 pontos. Né? Foi um... Não parece que o Warriors vai perder essa série, mas foi um bom jogo, foi bem legal. Foi legal ver a reação do Nuggets. E o Jordan Poole não jogou tão bem. Temos mais uma partida. Isso, deixa o Nuggets sonhar. Se a gente estiver saudável. E pra terminar, Heat Hawks. O Heat não teve Kyle Lowry, que se machucou na última partida. Nem precisa. Foi uma surra. E pra mim, o número do jogo, que resume o jogo inteiro, e é as jogadas que eu separei, as duas que eu separei. Trae Young acertou 3 arremessos em 11 tentativas. De 3 pontos, foram 3 de 10. Só um arremesso do Trae Young não foi dentro do garrafão. Eles não conseguem entrar no garrafão. Não conseguem. Completamente incapazes, E ao longo da série, o Trae Young tem 24 turnovers, 24 assistências e 20 cestas feitas. É muito desperdício. Ele tem mais turnover que cesta e o mesmo número de turnovers que assistências. Sério. É inacreditável. Vamos ver só esses 2 lances, porque... Então tá aqui o Trae Young, ele chama o bloqueio e já tem 3 jogadores na frente dele. Tipo, o Delon Wright, lá o Max Strus tá nem olhando pro Delon Wright. E aí tenta, vai pra um lado, não usa o bloqueio. De novo esses arremessos apressados dele porque ele não quer receber a dobra. Ele não desistiu. Não tem o que fazer, não encontra a solução e vai pra bola de 3. Não, é péssimo pro Trae Young que ele acerte algumas dessas bolas. Porque aí ele acha que é um plano viável tentar de novo. Ele não tá sabendo como encarar essa defesa. A única resposta dele é arremessar mais de 3. E aqui, não tem 3, mas eles trocam a marcação pro PJ Tucker. O Gabe Vincent fica um pouco nele. E quando ele percebe que o Tucker tá bem posicionado na frente, ele volta. Preocupado com o Capela, que retornou ontem, não porque o Jimmy Butler já tá lá. Ele sabe que ele tem que cobrir o cara que o Jimmy Butler já deixou livre. Que tá na zona morta. Pronto. Todo mundo já bem coberto pela defesa do Heat. E o Trae Young nem... vou mandar daqui mesmo. Não tem ninguém livre, não tem um passe possível, o corta-luz não funcionou, não tive um pick and roll.
O que sobrou foi arremessar. Não tem ninguém livre, não tem espaço, não tem lobby, não tem... Vou só arremessar. É que o triste são 12 segundos sobrando no cronômetro. A sensação é que ele tava perdido mesmo. Tipo, ó, eu vou arremessar porque se eu chamar outro pick and roll vai acontecer a mesma coisa. Então tá, o Hawks pareceu bem entregue, não à toa, fez o que? 86 pontos. Tava perdendo por mais de 20. Parecia que não tinha realmente um plano ofensivo que fosse para além disso e isso não estava funcionando. Enquanto do outro lado o Jimmy Butler teve mais um grande jogo ofensivo, muita facilidade para infiltrar no garrafão. E ainda a gente viu o Oladipo finalmente participar, agora que o Lowry não tá, ele teve sua chance. Jogou bem, não arremessou muito bem, mas foi bem agressivo, entrou no garrafão, deu assistências, pegou rebotes e passou bastante tempo em quadra. Uma coisa que ele estava precisando já há algum tempo. Pois é. E mostrou que consegue fazer um pouquinho de tudo e contribui mesmo quando não tá com alto aproveitamento. Sem arremessar de 3 é difícil que a gente imagine assim, o Spoelstra botando ele muito tempo em quadra. Mas cada jogador a mais que você puder contar ao longo dos playoffs, importante pro Heat. E nada indica que o Hawks reage no próximo jogo. Viu? Não. Mas ó, o Oladipo errou as 5 bolas de 3 pontos que tentou. Acabou com um saldo positivo de 28 pontos no tempo que ficou em quadra. Tá ótimo, né? Funcionou. Ele é um bom defensor, ele contribui de outras maneiras. Sendo que o Hawks não tem muito plano ofensivo, não tem muito risco do Oladipo consegue ajudar. E pra gente finalizar esse resumão do fim de semana, nosso momento maldição bola presa KTO, a gente apostou de novo, Danilo. A gente apostou na vitória do Mavs, antes de saber que o Doncic ia voltar. A gente imaginou que era a zebra mais provável e que o Doncic poderia, de fato, estar em quadra. Foi a segunda vez seguida que a gente perdeu por causa de bola no último segundo. Foi aquela do Trae Young e agora aquela do... Não foi exatamente no último segundo, mas nos últimos segundos do Rudy Gobert. Hoje a gente tem Nets e Celtics. Segundo a KTO, odds idênticas. Não tem favorito. É mesmo? Eles estão confiando aí que pelo menos o Nets vai entrar. Pela leitura corporal, eu acho que é varrida. Tem cara de varrida. O que estão dizendo, inclusive, é que o time internamente está frustradíssimo com o Ben Simmons, porque esperava que ele voltasse e estão achando que talvez ele esteja dando migué aí, porque ele não quer se expor nessa partida. E é a cereja do bolo de um time que derreteu psicologicamente. Pra mim tem duas apostas possíveis hoje. Ou a gente aposta no Celtics pra varrida, ou a gente vai nas apostas individuais, procura Kevin Durant, mais de 28 pontos e crava. É um ou outro. Que tipo, ele não vai ser eliminado porque ele vai entrar no modo Deus, vai fazer 40 pontos, vai ganhar sozinho e não vai ser o bastante pra virar série. Mas tipo, eu não vou ser varrido em casa, hoje eu vou jogar o nível que eu ainda não mostrei. Eu tô mais pra Celtics. O Durant tem 10 pontos e 10 turnovers quando marcado pelo Tatum. Eu acho que a gente pode cravar esse Celtics. Vamos voltar a acertar? Vamos. Não vamos arriscar nos outros. Vamos botar uma graninha aí no Celtics. Não frustre a gente, Jason Tatum. Se vinga da temporada passada. E é isso. E é triste talvez perder Nets, Durant e Kyrie Irving logo de cara na primeira rodada dos playoffs. Mas a gente ganha um Celtics que é claríssimo favorito ao título. Nossa. Pelas essas primeiras rodadas, se o Suns tem que sobreviver até o Devin Booker voltar. Se não sobreviver, o Warriors está brilhando muito no oeste. Bucks e Celtics no leste. Vamos ver quando volta o Chris Middleton. Tá bem aberto. Mas o Celtics, nesse aberto, tá podem se sonhar. destacando. Podem sonhar tranquilamente. Bom, é isso. Muito obrigado por acompanhar esse resumão aí com 8 partidas, o compiladão do fim de semana. Amanhã a gente volta com um resumo só das partidas de hoje. Então, assista os jogos, acompanhe a gente amanhã. E se você ainda não apertou aí o sininho, aperte para ser notificado assim que o vídeo for ao ar lá pela hora do almoço. Se a gente fez isso 8 jogos nesse tempo, o de amanhã vai ter 10 minutos. Resumo. Isso, vai ser tranquilo. Eu tô confiando que a gente vai ser sucinto de novo amanhã. Vem conferir se a gente consegue. A gente se vê muito em breve amanhã. Tchau. Tchau, tchau!